Olá, queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia com o professor Raniel, agora sem barba, né? Então, vamos ao pensamento do dia? O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Esse pensamento é do Abraham Lincoln. Na última aula, nós falamos sobre moral e ética, falamos também especificamente sobre a bioética e sobre o aborto. E eu solicitei a vocês, né, as atividades. Na aula de hoje, então, nós iremos fazer a correção. Vamos lá? Peguem o caderno aí de vocês. Então, vamos fazer a correção da atividade da semana 2. A questão número 1 foi pedido para que vocês pesquisassem, né, sobre o seguinte problema. Se o Brasil está na vanguarda da produção de tecnologia na luta contra o câncer, o que impede a diminuição do índice de mortalidade entre os pacientes em tratamento? Quais as causas aí que vocês apontaram? Deixam aqui para mim nos comentários. E eu deixo aqui como sugestão as possíveis causas. A primeira delas pode ser um diagnóstico tardio, né? Às vezes a população, né, às vezes não tem tanta informação ou demora, né, até fazer uma consulta, o exame, né, para detectar a doença. E também grande parte, né, das pessoas às vezes não tem, né, um tratamento aí de qualidade, né, não tem às vezes condições, né, de ter um tratamento médico aí digno. Isso acaba também, né, prejudicando aí a questão do tratamento, né, e às vezes não consegue conter a doença. Outra possível causa também está no estilo de vida da sociedade atual, no qual a maioria das pessoas, né, dormem mal, se alimentam mal, né, vivem aí uma vida estressada, né, e todos esses fatores, então, colaboram, né, para o desenvolvimento aí do câncer. E outra razão que nós podemos falar é sobre a deficiência, né, o atraso aí tecnológico, né, dos nossos equipamentos, né, e até inclusive medicamentos aí no tratamento, né, dessa doença, né? Então, essas são algumas das possíveis causas, né, para esse número ainda grande, né, de mortalidade por razão dessa doença. Agora, a questão número 2, foi pedido que vocês entrevistassem um professor de biologia fazendo a seguinte pergunta: qual a sua opinião a respeito dos transgênicos e experimentos com células-troncos, ou seja, experiências genéticas? Então, também foi pedido que após vocês ouvirem as opiniões, né, do professor, para vocês também se posicionarem diante dessas questões éticas, né, envolvidas. Eu mandei um WhatsApp para a professora Thais, né, da Escola Estadual Irmãos Guimarães, e ela me respondeu da seguinte maneira: bem satisfatório, pois o estudo genético pode contribuir para salvar vidas e diversificar várias famílias de plantas. Os cientistas podem estar estudando os tumores e observando se vai haver mutações gênicas. Não ocorrendo mutações, os tumores não vão estar em desenvolvimento. Então, essa foi a contribuição da professora Thaisa. Eu também conversei com o professor Wesley Carvalho, o qual tem um canal também no YouTube. Ele, inclusive, gravou um vídeo para a gente, né, explicando um pouquinho mais detalhado. Vamos assisti-lo? Compartilhar aqui a tela com vocês. Então, desde já quero agradecer aí, né, ao professor Wesley pela disponibilidade, né, e por ter aí contribuído com a nossa aula. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. Meu nome é Wesley Carvalho e esse é mais um vídeo aqui pro canal. Olha, eu recebi uma mensagem de um colega meu, professor Raniel, um professor de filosofia, onde
em uma das atividades propostas por ele, ele questiona a respeito de transgênicos e o uso de células-tronco e pergunta a minha opinião a respeito disso. Bom, para quem ainda não sabe, eu sou biólogo, né? Formei em biologia e a respeito de transgênico a gente debate muito ainda há muitos estudos em cima disso. Porém, estudos recentes, ou seja, para a gente ter base nos transgênicos, a gente precisa saber primeiro o que é transgenia. A transgenia ela consiste na modificação genética de uma espécie introduzindo material genético de uma outra espécie. Tendo em vista que assim, alimentos transgênicos são feitos através de mudanças genéticas para se obter o proveito máximo de determinada característica, obtendo assim vantagem tanto no plantio, que vai adquirir resistência contra herbicidas, proteção de toxinas contra pragas de culturas agrícolas, quanto para os consumidores, aumentando a quantidade nutricional ou produção de substâncias medicinais. Então, gente, parece ser só vantagens, né? Mas a partir do momento que você modifica um determinado alimento, né? Hoje a transgenia é presente muito na alimentação. Você modifica determinado alimento, você tem que ter alguns estudos em relação a ele para saber se aquele alimento vai fazer bem, se seu organismo vai conseguir absorver bem os nutrientes. E às vezes os estudos precisam de vários testes. Então, por ser uma coisa recente, há pesquisadores a favor e há pesquisadores também que são contra o uso de transgênicos. Para a gente ter uma noção a respeito dos transgênicos, né, para entendermos o quanto os alimentos transgênicos eles estão presentes nos nossos dias, devemos entender que todos os seres vivos são formados e controlados pelos genes. Se os genes eles vão determinar as características e resistência aos possíveis efeitos nocivos de uma plantação, com o objetivo de lucrar, diminuindo os prejuízos com a perda, como as perdas de lavouras ou simplesmente diminuir os agrotóxicos que serão aplicados. São feitas modificações genéticas em sementes, uma característica que não será afetada por determinada praga ou terá uma resistência maior ao clima daquela região, além de poder, através das mesmas modificações genéticas, aumentar ou potencializar as vitaminas e nutrientes que aquele tipo de planta modificada geralmente possui. Então, é isso, é meio controverso. Devido a ser muito recente, então abre um leque aí de observações. O objetivo dos transgênicos é um objetivo bom, né? Tem como objetivo potencializar as vitaminas presentes nos alimentos e diminuir a questão de agrotóxicos, né? Aumentando a resistência contra herbicidas e aumentar também a resistência contra pragas em lavouras, diminuindo assim a quantidade de agrotóxicos presentes. Porém, vale ressaltar que ao alterar qualquer coisa, tem que ter estudos referentes a isso para saber se vai ter algum problema futuro no organismo, na pessoa, nos indivíduos que estão consumindo esses transgênicos. Então, por enquanto, é muito controverso. Bom, outro assunto que... Isso, pessoal. Então, nessa primeira parte do vídeo, né, ele falou um pouquinho sobre os transgênicos, né? Então, nós temos aí os prós e os contras, né? Temos muitos benefícios, né, como a economia, certo? A questão também do aumento dos nutrientes, porém, né, a gente deve ficar atento, né, às possíveis transtornos também que isso pode gerar no organismo humano, né? Então, tudo depende aí de muita pesquisa, né? Ainda acredito que há muito que se avançar, né, nesse estudo sobre os transgênicos. Mas depois vocês escrevam a sua opinião. Vamos agora à segunda parte do vídeo sobre as células-tronco. Nós conversamos também, né, que ele pediu a opinião sobre o uso de células-tronco. Então, Daniel, você está trabalhando com um conteúdo bastante delicado, viu, em sua matéria. Células-tronco.
Você primeiro tem que entender onde que você considera que exista vida, onde que começa a vida. Se você entende que a vida começa a partir da primeira célula do ser humano, que é a célula ovo ou zigoto, que é a união do espermatozoide com o óvulo, né? Uniu, formou a primeira célula, ovo ou zigoto, que nós chamamos, né? A partir desse processo de união, constitui várias sucessões de mitoses, onde vai aumentar cada vez mais o número de células, né? Então existe vários nomes aí que nós utilizamos em biologia, né? Fala mórula, blástula, gástula, então vai havendo alguns processos aí no aumento. No entanto, existe uma parte do processo onde todas as células elas não estão definidas. Então eu não sei qual determinada da célula vai constituir um determinado órgão, qual que vai constituir, qual que vai fazer parte, qual que vai ser a célula sanguínea, qual que vai ser a célula óssea, qual que vai ser a célula da nossa epiderme. Então, chega um ponto onde todas as células são potencialmente propícias a ser qualquer coisa. Aí chamamos elas de célula-tronco. Células-troncos, então, são células que podem ser qualquer células, né? Elas ainda não têm uma divisão ainda específica, elas não sabem ainda o que vão ser. Então, se a gente pegar essas células, que a gente fala células totipotentes, ou seja, células que podem se transformar em qualquer outra célula do corpo. Se a gente pegar ela nesse processo ainda de desenvolvimento, a gente tem que pensar o seguinte: se a gente considera que a vida ocorre a partir da união do espermatozoide com o óvulo e a gente interrompe esse processo, a gente está matando um indivíduo. Existem cientistas que consideram vida a partir do momento onde o feto ele cria forma de ser humano, né? Existem cientistas que só acham que existe vida a partir de quando começa a ter cognições motoras, né? Onde o cérebro começa a fazer conexões, onde os neurônios começam a trabalhar. Isso é muito polêmico e vale, tá, a sugestão minha, né? Vale até um debate em sala de aula, vendo com os alunos o que eles consideram por vida. Se a vida é a união entre os gametas masculino e feminino, ou se a vida é só a partir quando termina a gestação, né? Então, pessoal, interrompi aqui o vídeo um momentinho, né? Então, nós não sabemos quando nós iremos voltar para a sala de aula, né? Então, deixe aqui nos comentários a sua opinião. A partir de qual momento para você é considerado, né, então, que há vida, né? Deixe aqui nos comentários. Eu sei que é um tema bem polêmico, então deixe aqui sua opinião. Inicia-se a vida ou se a partir do batimento cardíaco do feto já pode considerar a vida. Então, temas bastante polêmicos e então é complicado deixar a minha opinião. Mas vamos lá. Sobre células-tronco. Eu entendo que existe vida sim a partir da união entre o zigoto masculino com o zigoto feminino, né? Na minha percepção, tá? Wesley falando, eu entendo que a partir desse momento há vida. Qualquer coisa que você faz a partir desse momento que você vai impedir o processo, você está pondo fim à vida. Beleza, primeiro ponto. Porém, você consegue salvar várias vidas utilizando dessas células tronco, as células totipotentes. Então, eu sou a favor, sim, que se utilize células tronco, tá? Pesquisas sejam feitas sobre células tronco. Então, essa é a minha opinião, tá? Isso aí, cada um vai ter uma opinião. E existem outros meios também de se obter células tronco, porém não tão
não tão eficazes quanto essas, né? Nós temos outros nomes também para células-tronco. Nós temos essas que eu citei, que é as células totipotentes, temos as multipotentes e temos as polipotentes. Então, se a gente for entrar a fundo aqui, vai ficar bastante longo o vídeo. Mas é isso o que eu quis dizer. Não sei se eu ajudei, se eu compliquei um pouquinho mais. Tá em suas mãos aí, Raniel. Pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Isso. Então, mais uma vez, agradeço aí ao professor Wesley. Depois, entrem aí no canal dele também, pessoal. Wesley Carvalho, se inscrevam, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Wesley. Então, voltando aqui, pessoal, para a nossa correção, após, né, a gente ouvir aí, né, mais a opinião, né, uma explicação bem clara aí do professor Wesley, eu gostaria que vocês também registrassem a opinião de vocês sobre esses assuntos, né, sobre a questão dos transgênicos e o estudo, né, sobre as células-tronco. E a última questão, pessoal, foi pedido para que vocês pesquisassem sobre dois problemas da bioética, né, podendo pesquisar sobre o aborto, inseminação artificial, eutanásia, clonagem humana e uso de animais e seres humanos como cobaias. Eu fiz aqui duas pesquisas, né, sobre dois temas, sobre a eutanásia e o uso aqui de seres humanos como cobaia. Vou compartilhar a tela aqui também com vocês. Deixa eu sair aqui. Não deu certo. Só um minutinho, pessoal. Compartilhar a tela aqui novamente. Isso. Então, aqui nós temos, né, uma reportagem do portal G1, né, que vem trazendo aí que vacinas, né, de Oxford contra a Covid-19 será testada, né, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Né, e saiba quem pode ser voluntário e como serão os testes. Então, aqui, por exemplo, né, um dos temas da bioética. E outro tema, né, como eu falei, a questão da eutanásia, né, quando, então, no caso no Brasil, ela é enquadrada como homicídio. Né? Então, pacientes aí, às vezes, com estado terminal, né, em alguns outros países, eles, como Holanda, Bélgica, que são países em que a eutanásia é considerada legal, né, os pacientes, então, preferem, né, interromper a sua vida do que continuar o tratamento, né, e a eutanásia, então, é a forma de acabar, né, com o sofrimento aí desses pacientes em casos terminais. Né? Porém, no Brasil ainda é proibido, né? Então, nós temos essa questão da eutanásia. Pessoal, então, vocês, né, também podem pesquisar sobre os outros temas, né, propostos aqui no PET, né, que é o Plano de Estudo Tutorado. Já recebi, né, a atividade de vários de vocês, porém, quem ainda não me enviou, pessoal, é muito importante fazer o envio, pois o cumprimento da carga horária, né, será, então, computada de acordo com o envio dessas atividades, tudo bem? Então, espero ter ajudado vocês, né? Espero que ficou claro aí. E até a nossa próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau.